Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer tê-los aqui mais uma vez no meu canal e hoje o assunto é bem interessante, porque se trata de uma condenação baseada na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tão conhecida, tão divulgada, mas ainda pouco observada. Se você gosta do assunto, se você gosta do tema, fique aqui e aguarde só um pouquinho, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, esses são os meus dados. Eu sou professor, advogado e consultor. Atuo na área do direito digital, proteção de dados e privacidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveito para convidá-lo aí em assistir, em acompanhar as notícias, as informações que estão no meu canal. Então aqui tem muitas outras informações baseadas aí na proteção de dados, tá certo? Ainda aproveitando, tem também um grupo no Telegram, no qual nós trocamos informações, conteúdos, materiais. Também junte-se a nós. Caso você não consiga copiar esse QR Code, na descrição do vídeo tem o link para o acesso direto ao nosso grupo, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu nessa situação aí da indenização que foi gerada por um vazamento de dados aí por conta de um laboratório. Muito interessante essa situação, tá bom? O caso, ele aconteceu aqui em São Paulo, né? Foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, uma decisão já em segunda instância. E aqui a notícia, né, já também dando a devida fonte à nossa pesquisa, também observem que esse conteúdo saiu em outros meios de comunicação, tá, pessoal? Eu separei dois aqui, geralmente para mostrar para vocês a quantidade de informações. É claro, eu sempre tenho o cuidado de procurar aí por veículos que tenham mais relevância, né? Enfim, para evitar notícias falsas, né? Mas vamos lá. Esse conteúdo diz o seguinte: a mulher é indenizada após vazamento de dados a respeito de sua gravidez. Olhem que situação mais constrangedora, né? Então aqui a primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um laboratório pelo uso de dados sensíveis de uma mulher que não autorizou o compartilhamento das informações. E aí, no caso, o desembargador Alexandre Marcondes disse que a conduta do laboratório é uma violação ao direito à privacidade e a indenização foi determinada em R$ 10.000. Tá? O caso foi em dezembro de 2020. A mulher que vai ser indenizada pelo laboratório descobriu que estava grávida. E aí, em fevereiro do ano seguinte, né, ela infelizmente perdeu o bebê por conta de um aborto espontâneo. E ainda ela recebeu uma mensagem de um laboratório de crioembiologia oferecendo coleta e armazenamento de cordão umbilical. Contudo, ela afirma que não forneceu seus dados. Então vejam que situação mais delicada, né? E aí a empresa que foi acusada disse que só usou dado que não é sensível e não sigiloso, como o número de telefone para contato, né? E aí não foi acatado pela justiça, né? E a Ré também afirma que não usou esses dados referentes aí só o nome e o celular, né? Mas de toda a sorte, o que acontece? Inclusive o relator, né, em sua decisão, ele mencionou essa circunstância, né? Que de fato, pessoal, bom, acho que já deu para entender, né? Aqui ele cita, né, que a gravidez é um dado sensível, né? Por quê, professor? Porque a gravidez ela relata situações que envolvam a saúde, né? Então, esse laboratório se aproveitou da condição dessa mulher e entendeu ela ser um público-alvo para publicidades e outros serviços a serem oferecidos e encaminhou em um momento futuro, né? Percebam que deu um lapso temporal de quase um ano, um outro serviço a ser oferecido, tá? Eu aqui também aproveitando esse momento, relato que recentemente fui me submeter a uma consulta de rotina em um hospital e quando eu fui fazer a entrada, né, para ser atendido lá pela clínica, eu fui assinar os papéis, né, do convênio
E o rapaz da recepção, ele me entregou 3 papéis, assim, né. E logicamente, quem está em busca, né, de um atendimento, enfim, muitas vezes tem pressa ou às vezes até está debilitado, né, e o atendente tentando se aproveitar dessa circunstância, ele exigiu que eu assinasse rapidamente, né, mas eu tive a cautela de ler os documentos, né, e um dos documentos era relacionado de fato ao convênio, né, conforme ele havia relatado, mas os outros dois, eles eram relacionados à política que aquele hospital tem, na verdade, né, acredito que não tenha mudado, com relação à privacidade dos dados. E ali havia uma possibilidade de compartilhamento não só com a rede hospitalar própria, né, ou seja, um grupo, mas também com laboratórios, com empresas terceiras das circunstâncias dos meus dados. E aí, inclusive, né, havia uma outra folha que era um dos dados sensíveis que tinha que ter um consentimento específico e é natural que eu tenha lido aquilo e, logicamente, não aceitei, né? Porque, imagina, eu estou submetendo a uma análise, uma avaliação clínica, gera um resultado de um exame, e aí isso começa a ser difundido aí para farmácias, outros laboratórios, que começarão a entrar em contato comigo, oferecendo serviços, enfim. Então, eu, de fato, tive a cautela de avisar a esse profissional que ele teria que informar aos clientes, né, aos pacientes daquele hospital, tal conduta. E ele falou: ah, sim, poxa, aqui estava correndo aqui, então eu optei em agilizar o processo. Né? Quando, na verdade, uma instituição como essa tem que ter um compliance, né? Isso é fundamental, a própria lei exige que tenha esse tipo de conduta. Né? Mas vejo que ainda há muito a ser feito com relação à política de privacidade no nosso país. Essa decisão, ela é importante porque ela marca um território do Poder Judiciário com relação a essas situações de violação de dados. Vejam, muito importante, que é o Tribunal de Justiça, não é uma decisão em primeira instância, então já é uma decisão mais amadurecida. É claro que também nós esperamos da NPD fiscalizações, isso pode potencializar as multas e a maior conscientização dos envolvidos. Esse é o meu trabalho. Estou aqui para difundir essa cultura, para difundir o conhecimento a respeito desses assuntos. Se você gosta do tema, já comente, compartilhe essas informações e também siga o canal para que você possa receber mais informações, tá bom? Para quem não pegou lá no começo, nós temos o grupo, né, que trata aí das situações de proteção de dados, né, da LGPD. O link está aqui embaixo, ou o QR Code que vocês possam baixar aqui. E também os meus dados, conforme vocês já sabem, né? Então é isso. Fico mais uma vez por aqui. Agradeço imensamente o seu envolvimento e peço que você continue acompanhando o meu trabalho. Até a próxima.